Muito bom. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. A Dani disse que a tônica do culto, dos cânticos, estavam todos eles alicerçados em cima do tema consagração. E a gente continua ainda nessa mesma pegada, olhando para o texto de Romanos capítulo 12, versículos de 3 ao versículo 8, já que na semana passada nós frisamos bem os versículos 1, 2 e 3 e paramos aí, até porque nós daríamos continuidade nos dias de hoje. Servir a Deus, essa é a grande questão. Nós, como já a gente falou no último domingo pela manhã, uma das questões que envolve a adoração na igreja é quando você está disposto a servir. É por isso que Paulo, ao chamar a atenção nos versículos 1 e 2, ele descreve pelo menos duas tônicas firmes. Uma, que você tem que se apresentar, ou seja, a apresentação que você faz, a maneira como você vai colocar-se à disposição diante de Deus, tem que ter um alicerce muito grande, muito forte, e esse alicerce é a misericórdia de Deus. A segunda ênfase que ele nos chama a atenção é de que você vai ter que transformar este mundo pela renovação da sua mente. Em outras palavras, à medida que a palavra de Deus adentra o seu coração e vai transformando o seu coração, você vai impactando aqueles que estão à sua volta. É interessante porque isso, ao acontecer, isso de uma certa maneira, descreve a conversão e o testemunho cristão diário. Veja como você chegou a Cristo, como você era, como você está vivenciando hoje, e como que as pessoas que estão à sua volta estão te olhando, estão te observando. Algumas vezes elas vão olhar e falar assim, nossa, fulano de tal mudou. O que aconteceu com ele? Nossa, você viu como que aquela senhora, como que aquela moça, como que aquela jovem teve diferença na vida? Alguma coisa aconteceu. Sim, aconteceu, ela encontrou com Cristo. E quando você encontra com Cristo, algo tremendo acontece. Sua vida é transformada. Mas não apenas você internamente. Você é transformado para transformar a outros. Você é transformado para impactar a outros. A pergunta que muitas vezes a gente faz é como que a gente vai desenvolver isso? Como que vai acontecer isso? É essa a chamada que o apóstolo Paulo faz nos versículos 3 até o versículo 8. Como é que você vai transformar este mundo como igreja, como povo de Deus? Vale lembrar, e abrir um parênteses aqui, nós vivemos num mundo extremamente caótico. Num mundo que briga por resultados práticos. Num mundo que luta por questões fáceis. Num mundo que luta por situações a qual a gente sempre vai ser servido. A igreja, ela vai exatamente na contramão disso. Porque ao adentrar a igreja, ao fazer parte da igreja, a primeira questão que você precisa encarar é que você está aqui para engrandecer alguém, não para ser engrandecido. A primeira questão que você tem que frisar é que você enaltece, ao invés de ser enaltecido. Então isso coloca o meu orgulho, coloca o meu eu lá embaixo. Faz com que eu realmente aprenda uma palavrinha que muitas vezes é difícil nos dias atuais, aprenda a tal questão da humildade. Me colocar por baixo. Valorizar os outros. Claro que aqui a tônica é honrar e valorizar a pessoa de Deus. Mas também vai valorizar os outros, vai valorizar os seus semelhantes, vai valorizar aquele que está à sua volta. Porque a adoração ela é resultado disso. A adoração é o resultado de três ações, principalmente, que você vai ter no decorrer da vida cristã. E é nesse ponto que nós vamos pontuar, nós vamos pensar, pelo menos, em cada uma delas. Versículo 3, Paulo descreve assim, a gente já pontuou ele na semana passada, vamos apenas frisar naquilo que é destaque. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, se é que exorta, use esse dom em exortar, o que reparta, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Três razões ações que Deus nos direciona para um serviço de adoração prestado a Ele, desenvolvido na igreja e que vai impactar as pessoas que estão à nossa volta. Primeira consideração, o que você está pensando? O que você tem colocado na mente? Percebam que, até no último domingo, eu brinquei e falei de uma ação, uma decisão que eu tomei. Eu falei, olha, eu gosto de ver o Instagram e tudo, e quando eu pegava o Instagram, eu tinha lá aquele Reels, né? E às vezes eu ficava ali, tempo naquilo dali, até a gente saiu daqui depois, a Dani falou assim, acho que o pessoal pensou que você fica escutando música secular. Eu não escuto música secular, na realidade eu não escuto quase música nenhuma, né? E poucas vezes música cristã ou música clássica. Mas música secular, principalmente essas músicas que nós temos por aí hoje, não escuto. Mas no Reels, toda vez que você abre lá, tem aquelas benditas músicas. E eu falei que aquilo dali ficava martelando na minha cabeça, constantemente. O apóstolo Paulo descreve exatamente isso. Aquilo que você começa a buscar vai ser exatamente o resultado que vai fazer você pensar. Em outras palavras, quanto mais você se envolve com algumas questões, mais é aquilo que você vai viver pensando, mais é aquilo que a sua mente vai viver trabalhando. Se você se dedica a falar mal de alguém, normalmente você vai passar durante o dia pensando negativamente sobre aquela pessoa. Se você se dedica a agir erroneamente sobre uma determinada situação, maquinar, fazer com que a determinada ação resulte de um pensamento ruim, vai ser aquilo que vai acontecer. Veja no versículo 4, no versículo 3, ninguém pense além de si mesmo, ou seja, acima, ninguém se vanglorie, ninguém pense, acha que você é o bonzão, muito pelo contrário, direcione o seu pensamento, direcione o seu raciocinar, direcione o que você pensa. A quê? Direcione para aquilo que Deus repartiu, para aquilo que Deus deu a cada um conforme a medida da fé que tem em vocês. Direcionar o pensamento é o ponto crucial. Para você viver uma vida plena de adoração, você precisa direcionar o seu pensar. Você não vai conseguir você não vai conseguir desenvolver uma adoração plena se você não começar a direcionar o seu pensar, direcionar o seu coração, direcionar a sua vida exatamente para aquilo que Deus tem para a sua vida. Em outras palavras, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a buscar mais a palavra? Talvez. Eu tenho que começar a escutar mais músicas? Sim, talvez. Eu tenho que começar a orar mais? Sim. Eu tenho que começar a viver mais em comunhão? Sim. Porque à medida que eu vou me envolvendo, mais e mais e mais e mais, eu vou sendo cheio, eu vou sendo pleno daquilo que Deus tem para a minha vida. Já percebeu o quanto muitas vezes você se distancia da palavra de Deus? O quanto que é difícil de você retornar? O quanto que é difícil de você falar assim, olha, eu vou manter uma rotina, eu vou manter um passo, eu vou manter um compasso. Para você tomar tal ação e para você tomar tal decisão, você tem que fazer aquilo que a palavra de Deus chama a atenção de negar-se a si mesmo, abrir mão, jogar fora, não mais estar envolto, não mais estar vivenciando aquilo. E essa é a decisão que é o difícil. Mas pense que o apóstolo Paulo descreve para a gente o seguinte, lembra aonde vocês estão sustentados? Lembra aonde é a base de vocês? Rogo-vos, pois, irmãos, digo outra vez, olha, novamente eu quero chamar a atenção de vocês, que pelas misericórdias de Deus. Querido, só tem um jeito de você poder vencer os seus pecados, vencer os seus dilemas, vencer as frustrações do dia, vencer todas as más notícias que nós temos. É quando você volta o seu pensamento para as misericórdias do Senhor. No livro de Jeremias, Lamentações, ele chama a atenção de que as lamentações, as misericórdias do Senhor, são as razões de nós não sermos consumidos. Quando você começa a pensar de que você está vivo, de que você pode glorificar o nome de Deus, muda toda a figura. Eu disse ontem no
culto de jovens, né, na nossa conversa da juventude, num trabalho que eu fiz ao longo dessa semana, e me chamou a atenção o Salmo 137. O Salmo 137 é interessante porque assim, o salmista começa lamentando. Olha, pediram para a gente cantar as músicas de Sião aqui em Babilônia. Como é que eu posso cantar as músicas que eu cantaria lá aqui? Eles estavam lá na Babilônia porque eles foram, sim, julgados, eles foram castigados e eles estavam sofrendo o castigo do cativeiro. Em tese, eles estavam no lucro, porque na grande maioria eles deveriam ter morrido, como todas as outras nações. Não era a lamentação que deveria acontecer, muito pelo contrário, era o louvor. Era o engrandecimento à pessoa de Deus, porque Deus foi fiel e estava provando a eles, estava manifestando graça à vida deles. É interessante porque nós temos essa tendência de às vezes começar a focar naquilo que é ruim, a focar naquilo que é mal, e a gente viver somente em torno daquilo. Viver somente alicerçado e atolado nas más notícias, nas coisas que são cruéis, naquilo que fizeram contra nós, naquilo que nós não estamos visualizando como um benefício para as nossas vidas. Nós temos a tendência, às vezes, de maquinar as coisas e vivemos em torno daquilo. Alguns chegam até a viver meio que preocupados. Já escutou essa expressão? Você se ocupa antecipadamente? Normalmente as mães são assim, né? O filho ainda não aconteceu, não fez, não vai fazer, mas elas já estão preocupadas. Elas já estão vivenciando aquela ansiedade, aquela frustração ou aquela alegria. Elas estão vivenciando sem que ainda aconteceu. Em outras palavras, o apóstolo Paulo chama a atenção nossa seguinte: direcione o seu pensamento à pessoa de Deus, ao invés de direcionar as coisas. Direcione o seu pensamento a Deus, ao invés de direcionar apenas as pessoas. Direcione o seu pensamento a Deus, ao invés de ficar focado nas circunstâncias. Direcione o seu pensamento àquilo que Deus fez à sua vida, ao invés de viver pensando naquilo que você poderia ter feito. É essa questão que o apóstolo Paulo descreve. Tem uma atitude, tem uma ação realmente naquilo que Deus tem dado à vida de vocês. Então, ele chama a atenção nossa, descrevendo exatamente, mas que saiba com temperança, ou seja, que você experimente esse pensar, que você experimente essa novidade de vida, conforme Deus tem dado a vocês, conforme aquilo que está sendo apresentado a vocês, conforme aquilo que foi colocado para vocês. É interessante porque a gente muitas vezes vivencia o dia a dia cristão e a gente lamenta porque nós estamos com falta de fé, a gente lamenta porque nós estamos desanimados, a gente lamenta porque a gente não se sente mais motivado a alguma coisa. Sendo que uma das questões que Paulo chama a atenção é, sabe por que isso acontece? É porque o seu pensamento está longe daquilo que deveria ser. Você está pensando exatamente longe, distante daquilo que Deus projetou para a tua vida. Deus projetou você para algo a mais. E uma das questões que Ele projetou você para algo a mais é para que a adoração que você vai fazer, ela também vai impactar a vida deste mundo. As pessoas, elas não vão ser impactadas apenas pelo que você vai falar. Elas vão ser impactadas pelo que elas vão ver na vida de vocês. Moody chama atenção num dos seus escritos, descrevendo que muitas vezes as pessoas não precisam ouvir falar do Evangelho, elas precisam ver o Evangelho escrito nas nossas vidas. Elas precisam ver o Evangelho na sua vida no dia a dia. E isso só vai acontecer à medida que essa palavra, à medida que este Evangelho começar a adentrar dentro dos seus poros e mudar e modelar a sua vida conforme a vontade de Deus. Em outras palavras, a gente precisa constantemente, meus irmãos, trazer o pensamento à palavra de Deus, trazer o pensamento à vontade de Deus, trazer o pensamento àquilo que Deus quer. Se não for assim, a gente não consegue vencer. A gente não consegue impactar este mundo. Então fica uma pergunta: como é que está o seu pensar? Como é que está o seu refletir? Como diria um pastor amigo meu, e meu pastor, eu não posso impedir com que os maus pensamentos venham à minha mente. Eu não posso impedir com que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir que eles façam ninho. Eu posso impedir que eles comecem a criar, a fazer na minha cabeça, ali no meu cabelo, ali uma moradia. E falar, aqui está tão confortável, vamos ficar por aqui mesmo.
Isso eu posso fazer, e eu posso fazer quando eu coloco a palavra de Deus na minha mente. Quando eu faço uso da palavra de Deus na minha mente. Segunda ação que o apóstolo Paulo descreve para nós é de que você vai agir, você vai fazer com que a adoração realmente transforme o mundo quando nós formos um. Grave isso. Quando nós formos um. Versículo 4, porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É crucial porque nos últimos dias a gente tem visto tanta divisão, tanta particularidade. Alguns que defendem X no cristianismo, outros que defendem o Y no cristianismo, alguns que fazem aquilo. Na realidade, se você é cristão e você realmente reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a sua salvação vem exclusivamente por meio dele, você não tem um outro meio de salvação a não ser via Cristo Jesus, você não tem um outro meio de santificação a não ser uma vida consagrada à palavra de Deus e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você reconhece a igreja como o meio que Deus tem para poder capacitar a sua vida. Você é um cristão. E como cristão você tem que lutar pelas mesmas questões. Você tem que labutar pelas mesmas lidas. Ou seja, a vida cristã não é fácil para ninguém. Nunca vai ser. Porque vivenciar a Cristo significa que eu tenho que mortificar o meu eu. Diariamente. E considerar-me como morto para o pecado é abrir mão de mim mesmo. Mas uma coisa é o individualismo, a outra coisa é viver em comunidade. Porque quando eu vivo em comunidade, Paulo vai chamar a atenção lá no livro de Filipenses, eu preciso, primeira questão, reconhecer o outro superior a mim mesmo. Eu preciso valorizar o meu irmão. Eu preciso entender que aquele meu irmão, ele não está ali porque está. Ele não está ali apenas porque eu sou melhor que ele, eu preciso pisar sobre ele. Ele está ali porque Deus o colocou ali e ele reflete a glória de Deus na minha vida. Então, quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para a minha irmã, eu tenho que lembrar sempre disso. O Senhor Deus pagou um preço altíssimo para aquela pessoa. O Senhor Deus pagou um preço altíssimo para aquela pessoa estar envolvida na igreja. Vocês hoje estão aqui. Vocês não estão aqui porque, olha, vamos ouvir o célebre, o pastorzão, isso. Não, vocês estão aqui porque Deus trouxe vocês aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas ao ouvir a palavra de Deus vai normalizar, colocar todos vocês no mesmo nível, fazendo com que não tenha nenhum ou outro menor ou maior. Somos iguais de acordo com a palavra de Deus. E essa igualdade, essa singularidade que nós temos de sermos um só, de formarmos um corpo, é o que vai fazer com que Cristo cada vez mais seja exaltado nas nossas vidas. É o que vai fazer com que Cristo cada vez mais seja exaltado na sua igreja. Então, quando a igreja trabalha, quando a igreja se une, quando a igreja vive essa comunhão, não é você que vai ser exaltado. Não sou eu que vai ser exaltado, é Cristo. É Cristo que é exaltado nas nossas vidas. Essa semana, o Caio ou foi a Camila, que postou lá um culto que nós tivemos lá na casa do Seir, acho que foi o ano retrasado, 2018. Culto gostoso, a igreja estava reunida. A igreja estava adorando como um único corpo. Cada vez que a gente tem essa visão, cada vez que a gente tem essa sensação, a gente entende que quem passa em volta glorifica, ou se não glorifica, é convidado a glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque a igreja está sendo um corpo. Ela está exalando o bom cheiro de Cristo. Ela está fazendo a diferença na vida daqueles que estão à sua volta. É por conta disso que o Senhor Jesus chama a atenção. Nisso vocês serão conhecidos, se vocês amarem uns aos outros, se vocês realmente terem um elo que vá fazer a diferença um na vida do outro. Então, não existe essa questão do partidarismo. Não existe essa questão das diferenças. O que existe é que nós temos um alvo em comum. Nós temos um objetivo comum. Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes e as diferenças aqui é o que vão fazer com que a igreja se sobressaia. Porque eu não sou igual ao Pedro. Eu não sou igual a Dani. Eu não sou igual ao Mateus.
Nós temos diferenças e nas nossas diferenças, um tem que somar na vida do outro. Esse é o ponto. Quando nós entendemos que somamos um na vida do outro, que quando nós entendemos que fazemos a diferença um na vida do outro, fortalecendo o outro, nós somos abençoados. Lembra da frase de João Batista? Importa que ele e que eu diminua. É interessante que quando João faz isso, quem foi exaltado? Quando João faz esse uso dessa frase, importa que ele cresça e que eu diminua. Quem é que foi exaltado tempos depois? O próprio João. E não por qualquer um, pelo próprio Cristo. Vocês estão ouvindo falar desse daí? Olha, esse daí foi o último profeta. Esse daí é o bem-aventurado, porque ele veio aplainando, ele veio alargando o caminho do Messias. Vocês estão ouvindo falar desse daí? Ele é o menor dos profetas, mas eu digo a vocês que no reino ele é o maior dos profetas. Esse homem foi exaltado quando ele glorificou e exaltou ao Senhor Jesus, subjugando a si mesmo e valorizando ao Senhor. Eu e você, nós somos exaltados quando nós colocamos exatamente esse princípio em ação. Eu pego a vida do meu irmão e exalto a vida daquele meu irmão, ao invés de jogá-la para baixo. Ao invés de criar o partidarismo, de viver a picuinha. Lembra que eu falei no domingo passado, nós vamos ver a questão dos dons nos outros livros. Por exemplo, vamos lá em Efésios. Livro de Efésios. Capítulo 4. Percebam que a base que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da mesma questão sobre a partilha dos dons, a primeira base se chama essa unidade. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Lembra? O pensar, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lembra agora novamente? Nós somos um corpo. Nós não temos diferença. Nós não temos outra questão. Então veja, versículo 1. Pensar, andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Tem que estar aqui. Se vocês não mudarem a cabeça de vocês, se vocês não mudarem a chave da mente de vocês, nada vai acontecer. Então vocês precisam direcionar o pensamento. Vocês foram chamados para uma novidade de vida. Vocês foram chamados para algo novo. Tem que mudar. Segundo, nós precisamos entender que na igreja nós somos um só. Então nós temos um vínculo do Espírito, nós somos ligados pelo mesmo Espírito. E nós temos a responsabilidade de vivermos considerando um ao outro, procurando guardar a unidade do Espírito. Há um só corpo, um só Espírito, que fosse chamados em uma só esperança, na vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Paulo sustenta de que, olha, essa multiplicidade que vai acontecer de funcionalidade na igreja vai se dar a partir do momento em que vocês reconhecem que vocês são um. Vai se dar a partir do momento em que vocês começam a valorizarem um ao outro. E aí ele vai chamar a atenção nos versos seguintes, mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ainda lá no livro de Pedro, vamos lá rapidamente, 1 Pedro. Veja lá capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Novamente, nós temos aqui pensamento. Reflitam sobre isso. Direcione o pensar de vocês. Os fins estão próximos. Os dias são maus. O que eu tenho que fazer? Direcionar meu pensamento, ou seja, vigie em oração, sejam sóbrios, estejam atentos, direcione a vida de vocês a quê? A qual propósito? Aquilo que Deus chamou vocês. Direcione a vida de vocês às misericórdias do Senhor.
Direcione o andar de vocês às compaixões do Senhor. Percebam que a base, tanto paulina quanto de Pedro, é a mesma. Vocês, às vezes a gente quer, nossa, eu preciso descobrir qual que é o meu dom, eu preciso saber o que é isso. Meu irmão, você só vai começar assim a saber o que é isso quando aqui começar a ser transformado. Então a mente precisa ser aguçada, realmente a buscar cada vez mais, a desenvolver cada vez mais e a estar vivendo cada vez mais próximo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma busca, é um direcionamento de pensamento. Acontece por meio da oração, acontece por meio da sujeição ao Espírito Santo, acontece por meio da meditação da palavra de Deus, acontece por meio da comunhão. Se você não direcionar, não vai dar certo. Se você quer viver uma vida próxima do Senhor Deus, mas vivendo no mundão lá fora, não vai dar certo. Se você quiser viver uma vida ao caráter do Senhor Jesus Cristo, mas não ter o seu coração ancorado no Senhor Jesus, e tiver o seu coração ancorado nas coisas dessa vida, não vai dar certo. Porque a base é a mesma, você precisa condicionar o seu pensamento às misericórdias do Senhor. É por isso que ele começa, capítulo 12, chamando a atenção. Rogo-vos, olha, eu conclamo vocês, convoco vocês, para que se apresente alicerçados, sustentados sobre as misericórdias do Senhor. É interessante porque Pedro vai dando sequência. Mas, sobretudo, tente ardente amor uns para com os outros. Será que eles beberam na mesma fonte? Será que eles estudaram o mesmo livro? Com certeza. Porque o Senhor era o mesmo. O direcionamento do Senhor era o mesmo. Nós sabemos que temos que direcionar o nosso pensamento, mas nós necessitamos uns dos outros. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então é interessante porque se em Efésios Paulo descreve para a gente, olha, vocês precisam estar ligados, vocês precisam ser um, porque essa unidade de vocês vai evidenciar a unidade que Deus tem, vai evidenciar a unidade da pessoa de Deus. Como vocês em Pedro vão estar sendo um, essa unidade vai evidenciar o perdão de pecados, vai evidenciar a graça, vai evidenciar uma nova novidade de vida. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos, chama a nossa atenção dizendo exatamente isso. Essa novidade de vida vai fazer com que nós sejamos um só. Não existe aquele que é melhor e aquele que é pior. Nós somos um único povo. Portanto, direcione o seu pensamento à pessoa de Deus. E segundo, viva uma vida em plena harmonia de se sujeitar, de estar amparado, ancorado em reconhecer e em valorizar o seu irmão, em fazer com que o seu irmão cada vez mais possa viver segundo a graça e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Por fim, voltando então à questão de Romanos capítulo 12, versículos agora 6 e 7. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Então perceba aqui algumas questões muito claras que nos é colocado. Primeira situação, os presentes que nós recebemos, como assim é descrito no livro de Paulo, a palavra no original chamando a atenção para dons, presentes, os presentes que nos são dados, eles não vêm porque nós somos bonzinhos ou por alguma coisa, eles são manifestos pela graça de Deus. Eles são alicerçados, manifestados, doados, distribuídos pela graça de Deus. Graça significa favor merecido, eu não fiz nada para obter isso, eu apenas ganhei. Mas é interessante uma questão que vale a pena a gente pensar. Esse dom vai ser destacado conforme a medida da fé. Esse dom vai ser destacado conforme a sua compreensão da pessoa do Senhor. Em outras palavras, como é que eu vou saber qual que é o meu dom? À medida que eu me envolvo com esse Senhor. Se eu não sei qual que é o meu dom, alguma coisa está começando a soar aí. Lembra? Primeira parte. Meu pensamento está sendo direcionado? Estou vivendo para o Senhor ou estou vivendo para mim mesmo? Segundo, tenho eu reconhecido o meu irmão? Estou disposto a honrar o meu irmão? A colocá-lo superior a mim mesmo? Tenho eu a disposição de querer servi-lo? Ou quero que todo mundo sirva a mim mesmo?
Ou quero que todo mundo volte a sua atenção para mim? Percebam que o dom que é dado, conforme a medida da graça, conforme a medida da fé, é nos doado, mas à medida que você tem um entendimento, ou seja, à medida que você vai se envolvendo cada vez mais com a ação de Deus. Deus, então, vai te capacitando, vai te trazendo um resultado. Literalmente é essa a ideia. À medida que você se envolve com Deus, você vai entendendo o seu propósito. Você vai entendendo a sua funcionalidade dentro desse corpo. Você vai entendendo o seu envolvimento e a razão pela qual você existe. E eu confesso a vocês que, sim, não existe nada melhor quando você faz aquilo pelo qual você foi criado. Viver uma vida de adoração a Deus, fazendo aquilo que glorifica o nome de Deus, e você sente a melhor coisa do mundo. Dinheiro nenhum pode comprar. Parente nenhum pode surpreender, coisas nenhuma pode te trazer, te fazer capaz, te fazer ser a pessoa mais benquista no mundo do que quando você se encaixa naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você realmente entende isso, quando você realmente compreende isso, faz como aquela ilustração, não importa se eu vou limpar banheiro, eu vou limpar banheiro para o meu Deus. Não importa se o que eu vou fazer é, talvez aos seus olhos, insignificante. É significante para o meu Deus. E isso vale a pena. Já ouviram essa ilustração do homem rico, do homem bilionário, que chega na frente da igreja, para o carrão, e lá está o seu chofer, abre a porta, fulano, abre o porta-malas. E ele vai lá e abre o porta-malas, pega lá o balde, pega uma vassoura, pega o esfregão, pega todos os utensílios. Aí o chofer, querendo, claro, marcar território, marcar um gol. Meu senhor, deixa que eu pegue aqui para eu poder fazer isso. Opa! Você já entendeu o que Cristo é na sua vida? Você já compreendeu o que é viver em função dos seus irmãos? Você já entendeu o que é você fazer algo para glorificar o nome de Deus? Não, ainda não. Então, quando você entender isso, esse balde talvez possa ser digno de você. Porque quando a gente serve ao Senhor, quando a gente realmente entende a nossa funcionalidade dentro desse corpo, só os eleitos, só os salvos podem fazer. Aquele que não é salvo pode até copiar, pode até imitar, mas não vai ser a mesma coisa. Sabe por quê? Porque quem capacita isto? Quem? O Espírito Santo de Deus. Vem dele, não é do homem. É por isso que algumas questões a gente precisa sempre entender. O dom é diferente do talento. O talento pode ser imitado. O talento, se você labutar, você consegue chegar lá. O dom não. Porque o dom vem de Deus. A funcionalidade vem de Deus. Então Paulo começa a linkar algumas questões funcionais que vão acontecer dentro da igreja. Então, veja lá, ele descreve assim para a gente, olha, se o seu dom é profecia, né, é o ato de você falar, de proclamar, de anunciar as verdades de Deus, que profetize. Se você está entendendo isso, o que você tem que fazer? Exercitar isso. Que você faça acontecer. Não fique calado. Eu sei que o meu dom é tal coisa. E a pessoa se fecha. Não, meu irmão. À medida que Deus vai mostrando para você, você tem que se colocar à disposição. Porque é isso que vai acontecendo. Você tem que se colocar a servir o seu irmão. Você tem que se colocar a servir a sua igreja. Se colocar a servir aquele que está próximo de você. Então, se você entende que você tem o dom de proclamação da verdade de Deus, proclame. Envolva-se. Mas eu não sei nada, então comece estudando. Mas eu tenho vergonha de falar, então faça um treinamento de oratória. Mas você precisa se envolver. Você precisa fazer acontecer. Se o seu dom é voltado à questão do servir, do ministrar. E aqui é interessante porque nessa a questão do ministrar, né, o ministro é aquele que às vezes a gente olha e fala, puxa vida, a mesma palavrinha que é usada para ministério, de ministro, é a mesma palavrinha usada também para serviço.
O que chama atenção? O ministro nada mais é alguém que serve. Hoje a gente tem muitas pessoas se vangloriando porque são ministros de música, eu sou ministro da palavra, eu sou ministro disso, ministro daquilo. Primeiro, a sua função é entender que você vive a serviço do outro. Não existe essa questão de você se destacar. Na realidade, você tem que destacar o outro através do seu serviço. Isso a gente vê bem nessa questão musical, né? A gente tem o teclado, tem a bateria, o baixo, o violão, mais instrumentos que tiver, se quiser colocar. Mas nenhum pode se sobressair. O piano tem que trabalhar em função do violão. O violão tem que trabalhar em função do baixo. O baixo tem que trabalhar em função da bateria. A bateria tem que trabalhar em função do teclado. E assim vai sucessivamente. Um completando o outro. Um fazendo o outro crescer. Mais ainda, o apóstolo Paulo, o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. Em outras palavras, faça com sinceridade. Uma vez alguém me procurou na igreja e disse, olha, pastor, eu tenho uma oferta e eu quero doar para a igreja. Ótimo, o gasofilaço está ali na frente, vai lá e faz. Não, mas eu não quero que ninguém faça isso. Meu irmão, então vamos lá, vamos ajustar alguma coisa aqui. A sua oferta não é para mim, não é para as pessoas, é para Deus. Se você já tem problema com pessoa tal, com fulano tal, essa oferta já não é bem-vinda. Por que ela não é bem-vinda? Porque ela não é sincera. Ela tem circunstâncias, o próprio Jesus, inclusive, chama atenção disso. Se você tem um problema, não oferte. Não oferte. E eu costumo sempre frisar isso. Alguém já me procurou e falou assim, a sua igreja, pastor, vocês falam um pouco de dinheiro, né? Vocês não têm esse costume de chegar no culto e porque o foco não é o dinheiro aqui. Quem supre as necessidades dessa igreja? Quem, irmãos? Aline, você mexeu aí com essa questão de reforma. Quem supriu as necessidades? É assim que funciona. Às vezes a gente pode até chegar, Pedro, nós vamos fazer tal coisa, você quer ofertar? Amém. Não falou nada? Amém também. Deus não vai amaldiçoar a vida dele porque ele não ofertou. Mas é Deus quem faz acontecer. É Deus quem supre. E é muito interessante isso, porque Deus às vezes surpreende a gente quando a gente fala assim, agora não vai acontecer. Hoje os irmãos que estão aí na internet, depois você pode até dar aquele joinha lá, base da vida, né? Vocês estão assistindo o culto liso, a internet não está falhando, está tudo rodando maravilha. Sabe qual que é o resultado disso? Foi oferta. Cheguei desesperado para uma reunião de diretoria e falei assim, irmãos, olha, nós temos duas opções, ou a gente não faz mais culto, ou então a gente vai sempre receber reclamação do povo porque o culto está travando. E aí o nosso problema não é a internet mais, nosso problema chama-se uma placa de vídeo. E é cara. E olhando para a nossa realidade financeira, nós não temos condições de comprar. Sabe o que aconteceu? Naquela reunião, irmãos tocados pelo Espírito Santo de Deus, eu vou doar pastor X, eu vou doar Y, eu vou doar W, eu vou fazer acontecer com tal coisa. A gente saiu da reunião sem eu ter que apresentar a situação para a igreja. Saímos da reunião com a placa de vídeo comprada. Isso são irmãos que se colocaram à disposição em servir a outros, com seus recursos, mas se colocaram à disposição. Não saíram cantando os quatro cantos do vento, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, olha, eu fiz tal coisa. Não, é sincero, é puro. Não tem a vanglória, não tem o orgulho. Percebe? Então, servir ao outro é quando você e eu, nós simplesmente enaltecemos ao Senhor, através daquilo que Deus nos deu, seja por meio da pregação, seja por meio do ensino, seja por meio do ministrar um na vida do outro, seja por meio de ofertar um na vida do outro, seja por meio de exercer liderança. Uma única questão que é interessante, porque todas essas outras palavras é assim, a gente faz acontecer para o outro. Para o outro. Uma única palavra que tem aqui uma diferença. Aquele que preside.
O que preside, ele não apenas preside para o outro, mas ele também tem que presidir a sua própria vida. O que lidera, tem que liderar a si próprio também. Muitas vezes, nós temos líderes que estão prontamente a servir de líderes para os outros. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Só que quando a gente olha para esse termo aqui, exerça a liderança na sua vida também. Lidere tanto a Dani quanto a si mesmo, Claudemir. Ser líder? Ótimo, maravilha. Assuma a funcionalidade de liderar. A vida dela? Ótimo, mas sirva de exemplo para ela. Coloque a sua vida em disposição a servir como líder. O que chama a atenção de que muitas vezes nessa questão de liderança, muitos de nós temos a tendência de querer se sobressair. Lembra qual foi a primeira argumentação que a gente falou na semana passada? Ninguém pense além daquilo que deve ser pensado. Ninguém pense numa vida colocando-se acima dos outros. Muito pelo contrário. Refreie o seu pensamento, direcione ele. Leve ele cativo à vontade do Senhor. Por fim, aquele que exercita misericórdia, faça com alegria. Não é porque você vai consolar as pessoas que você tem que chorar só. Exerça com alegria. Chorar com os que choram? Sim, mas leva o ânimo. Leva o dinamismo, leva essa verdade da palavra de Deus, a qual nós estamos sustentados, a qual nós estamos arraigados, a qual nós estamos linkados. Essa é a funcionalidade quando nós nos dispomos a servir uns aos outros. Por que eu quis questão de chamar a atenção nesses textos? Porque nós precisamos entender que seja Paulo falando, seja Pedro falando, seja no livro de Efésios, seja no livro de Romanos, a função é a mesma. Nós vivemos para glorificar o nome de Deus, nós vivemos para servirmos uns aos outros e nós vivemos para atingir o nosso maior objetivo, que é viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Você não nasceu para outra coisa. Adore ao Senhor. Adore a Ele, pensando nele. Adore a Ele, servindo uns aos outros. Adore a Ele, colocando-se à disposição a trabalhar por Ele. Amém? Vamos colocar de pé? É por isso que eu quero consagrar minha vida. É por isso que você precisa fazer essa oração. Eu quero me colocar, Senhor, à sua disposição. Eu quero me envolver com o Senhor. Não tenha medo de se envolver com o Senhor. Não tenha medo de você realmente dar a Ele o primeiro lugar da sua vida. Às vezes você vai pagar um preço muito alto. Você pode ter certeza disso. Nós estamos com a Isa aqui. Daqui a pouco vamos orar pela vida dela. Está lá em Curitiba ainda como missionária, não está, Isa? Firme e forte, vendendo até capotas. Como que é o nome? É geleia, é mais fácil, né? Eu vi lá o nome, eu falei assim, será que é isso mesmo que eu estou vendo? Mas é geleia. Né? Para abençoar. A ela? Não. Abençoar outros. Você pode abençoá-la com as suas orações. Oi, Isa, você é missionária? Sou. Eu entrei nesse negócio, Deus fez assim, e eu estou agora. Tem função, tem trabalho, tem profissão. Durante esse ano abriu mão de tudo. Mesmo com pandemia, correndo risco e tudo. Mas Deus chamou, Deus trouxe. Puxa, Deus, é isso que eu quero fazer. É isso que. E Deus vai usar a vida, está usando a vida para abençoar a vida de outros. Pergunta se tem alguma coisa melhor que isso. A mãe está desesperada. Quando lembra a primeira vez que eu disse, pastor, meu Deus do céu, minha filha vai ser missionária. E agora? O que eu vou fazer? Qual vai ser o problema? Aquieta-te. Quem chamou? Deus. Então quem vai sustentar? Deus. Deus sustenta. Vai usar a vida da mãe? Vai. Vai usar a vida da Igreja Batista de Itararé? Vai. Vai usar a vida da Igreja Batista de Curitiba? Vai. Deus vai usar quem Ele quer. Porque é assim que a igreja funciona. Nós vivemos para o trabalho. E o trabalho é adoração ao Senhor. Amém?